Agora nós passamos então a palavra ao pastor Reinhold Federoff. Muito bem, quero saudar vocês todos em nome de Jesus. Somente mais uma palavra bonita do Salmo 25, versículo 14. De uma tradução um pouco diferente, mas muito boa. Salmo 25, 14. Amizade ou intimidade com Deus é reservada para aqueles que o adoram, exclusivamente com eles. Ele compartilha os segredos das suas promessas. Mais uma vez, amizade com Deus é reservada para aqueles que o adoram, exclusivamente com eles. Ele compartilha os segredos das suas promessas. E hoje à noite vocês vão ver, com aquele pequeno estudo de Apocalipse 11, 13 versículos, só 13 versículos, que falam das duas testemunhas. Vocês vão ver a incrível confusão que existe no meio das igrejas, denominações, seitas na cristandade sobre essas duas testemunhas, que é um divisor das águas. Ali se discernem os espíritos, e muitos nem sabem a importância desse capítulo. Para muitos uma bênção, para outros quase já uma maldição. Então hoje à noite vamos entrar nesse estudo. Eu já sei que nós não vamos conseguir fazer tudo, certo? Já falo isso. Eu vou cortar em algum ponto, porque nós vamos fazer até 9 horas e amanhã à noite nós vamos terminar. Vale a pena, porque esse estudo, eu acredito que é um dos mais importantes, Apocalipse 11. Então vamos começar. Então espero que vocês vão me acompanhar, certo? São só 13 versículos. O que nós sempre realçamos é a veracidade, a autoridade e a atualidade da Bíblia. Muito importante. Veracidade, autoridade e atualidade. Quem não assistiu ontem, acho que o pastor Infante não falou, eu sou um estrangeiro, certo? Eu não sou um brasileiro de origem alemã. Eu nasci na Alemanha, cheguei com 20 anos, não entendi nenhuma palavra da sua língua até 20 anos, então eu comecei a aprender a sua língua relativamente tarde. 20 anos já é muito tarde. Então eu falo com sotaque de alemão, sotaque de gaúcho. Por que gaúcho? Porque eu aprendi a língua dos gaúchos, então eu sou que nem um papagaio repetindo os gaúchos, certo? E às vezes eu faço uns erros, aí vocês podem rir, porque quem ri não dorme, certo? Muito bem. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Olha que promessa linda. E o que mais, eu sirvo também com o meu dom, não falei agora, me esqueci, porque eu trabalho com arte gráfica. Então eu tenho uma grande vantagem, eu posso fazer a minha palestra com muitas ilustrações, tudo no Photoshop. Toda a ilustração é feita no Photoshop, nada no PowerPoint só para transportar as imagens. E a grande advertência e uma palavra de ordem, vigiai. Quer dizer, Jesus sempre falando e indicando tempos finais, orai e vigiai. Isso é muito importante para nós hoje. Olha a frase muito boa, a profecia bíblica é uma mina de ouro, um garimpo cheio de preciosidades. Já que isso é trabalhar num garimpo ou numa mina, nós vemos que muitas igrejas hoje não falam de profecias nem da volta de Cristo, que é uma grande falha. Então não esqueça as nossas publicações. Vocês podem fazer uma inscrição anual para receber todo mês por R$18,90. Não deixe que o seu crescimento espiritual seja ultrapassado pelos acontecimentos. Então eu espero realmente que vocês vieram hoje à noite, que nem esses passarinhos, certo? Que vocês vieram de fome, com fome para aprender da palavra de Deus e se alimentar com a palavra de Deus. Espero que vocês não jantaram muito, certo? Como esse pequeno Fritz ali, que agora
vocês jantaram demais e vocês estão ruminando e todo o sangue vai para o estômago, aqui fica vazio e vocês ficam boiando com olhos abertos. Espero que vocês não fazem isso comigo, certo? Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. A palavra profética é uma luz no meio da escuridão, no meio da confusão. E a Bíblia diz, nós temos essa profecia bem confirmada. Você lembra disso? Então vamos entrar nesse estudo das duas testemunhas e o arrebatamento da igreja. Olha o que o Senhor Jesus prometeu em João 16, 12 a 14. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Muitos cristãos só leem até aqui. E todos sabemos que esse Espírito da verdade veio, quando ele veio? Em Pentecoste. Não? Já faz quase 2000 anos. Mas tem algo a mais que o Espírito Santo faz. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Depois de Pentecoste, o Espírito Santo revelou coisas vindouras. Essas coisas nós encontramos nas cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, no livro do Apocalipse. Nós temos 10 mistérios revelados no Novo Testamento. E parece que para muitos cristãos esses mistérios ainda são mistérios. Não foram revelados. Então hoje à noite também vamos tratar um pouco disso. Mas vamos acompanhar nosso texto. Se você trouxe uma Bíblia, você pode abrir Apocalipse 11. Versículo 3 até 13. São 11 versículos só. Então nós somos levados agora para dentro de um acontecimento futuro. Darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Presta bem atenção. Toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, 1260 dias, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vindo lá do céu, dizendo-lhes: subi para aqui.
e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Último versículo. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Isso foi muita informação em poucos versículos. Por isso, agora vamos entrar nessa paisagem bíblica e vamos procurar pontos de orientação. Isso é muito importante, pontos de orientação, né? Que nem olhando para uma paisagem e nós vamos tentar nos orientar. Ou entrando numa cidade que a gente não conhece, sem GPS ou sem um mapa, nós ficamos perdidos. Ou uma boa explicação. Aqui eu expliquei um caminho para meu filho, para achar uma certa loja, né? Falei, olha lá em cima onde está o vermelho, você estaciona o carro, e depois naquele caminho pink, você anda a pé até aquela ruazinha onde tem aquela loja, e ele achou. Foi uma boa explicação. Ou os agromensores, aqueles que você vê às vezes na beira da estrada e você pensa que é um radar, né? Mas não é, eles estão medindo o nível da terra, a topografia. Eles também precisam pontos de orientação, eles têm que começar a trabalhar a partir de uma certa altura fixa que é conhecido, pontos de orientação. Aqui uma marca dessas. Então, quais são os pontos de orientação? 2 testemunhas, 1260 dias, sinais incríveis que eles vão fazer, e eles terão uma proteção incrível. Enquanto alguém quer fazer mal a eles, durante esses 1260 dias, quem vem com uma atitude hostil morre diretamente, morre, ninguém pode fazer nada contra eles. Mas no final do testemunho, a besta do abismo vai matar os 2. Isso vai acontecer na cidade chamada Sodoma e Gomorra. Aí a gente ainda não sabe o que é. Mas quando a Bíblia diz a cidade da crucificação do seu Senhor, nós sabemos onde é isso, né? Onde fica isso? Como é o nome da cidade? Jerusalém. E as 2 testemunhas vão ressuscitar. Depois de 3 dias e meio, haverá um terremoto, 7.000 pessoas vão morrer, e os 2 não somente vão ressuscitar, mas eles serão arrebatados. Os 2, só os 2, exclusivamente os 2, vão subir para o céu. Porque se eu ocupar e estudar 2 personagens do Apocalipse, uma pergunta importante, por quê? Porque Jesus diz, Apocalipse 22, 16 e 17, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Por que os cristãos não entendem então o livro do Apocalipse? Eu falo agora generalizado, certo? Porque não, é escrito também para a igreja. Deus não mandou escrever isso para dar mais volume à nossa Bíblia. É bom, não, vamos acrescentar mais alguma coisa para dar mais volume, para impressionar. Não, é para nós e é muito importante. Então, quando nós não entendemos isso, o problema é nosso, não de Deus. Quando Deus revelou tudo isso ao apóstolo bem idoso, o único apóstolo que morreu de uma morte natural, todos os outros foram martirizados. Só o João morreu como velhinho, e lá em Patmos, naquela ilha, ele recebeu a revelação do livro do Apocalipse. E olha, quando Deus se comunicou, por exemplo, dentro da Arca da Aliança, do tabernáculo, em cima da Arca da Aliança, naquela tampa, ele disse, lá no meio dos querubins, e eu vou falar contigo, com Moisés. A Bíblia diz, ali virei a ti de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Como foi a comunicação de Deus com Moisés?
Foi complicado? Às vezes tinha problemas na linha? Foi sim ou não? Ah, Deus, por favor, não estou te escutando bem. Tu está falando hebraico mesmo? Não. A Bíblia diz que Deus falou que nem face a face com Moisés. Ele entendeu tudo. Não ficou dúvida naqueles 613 leis que Deus transmitiu. Foi bem claro. Então, por que nós temos tantos problemas com o livro do Apocalipse? É a comunicação de Deus. Jesus mandou o seu anjo. Quando Deus revelou até os detalhes do tabernáculo, tudo foi fácil. Moisés viu o original e depois eles copiaram isso. Ou as leis, por exemplo, os 10 mandamentos, todo mundo entende, olha, até hoje. Depois de 3.500 anos, nós sabemos o que significa que o homem não deve roubar ou adulterar. E também quando Jesus andou em Israel, aquele que multiplicou os peixes e os pães, ele falou tão claro que nós podemos usar até as histórias que Jesus contou e contamos para as crianças. Tão simples que Jesus muitas vezes falou, parábolas e histórias. Foi uma comunicação bem clara. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Mas escuta, Apocalipse 11 é algo que a igreja nem vai participar. Nós seremos arrebatados antes. Para que então estudar Apocalipse 11? Eu vou mostrar para vocês por quê. Quando Deus planejou destruir Sodoma e Gomorra, Abraão, o amigo de Deus, não tinha nada a ver com Sodoma e Gomorra, nada mesmo, vocês sabem, só o Ló, ele ficou encrencado lá. Então olha o que Deus fala, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer. E olha, é muito bonito. Quando Deus fala que ele vai queimar as cidades, Abraão começa a falar, Deus, escuta Deus, talvez você esqueceu um detalhe, se tem 50 justos lá, você vai destruir a cidade. Olha, foi uma brincadeira de Abraão, uma piada, dizendo para Deus, escuta Deus, talvez você não sabe tudo mesmo, talvez você não viu, se tem 50 justos. Olha, se eu fosse Deus, eu teria dito, Abraão, faz favor, não brinca comigo. Deus, se tem 45, não vou destruir. Se tem 40, não vou destruir. Se tem 30, não vou destruir. Se tem 20, não vou. Se tem 10, não vou. Olha a paciência de Deus. Olha a compaixão de Deus. Ele não xingou, ele não ameaçou Abraão, mas foi quase uma piada que Abraão falou para Deus, sério, para o Deus onisciente e onipotente. Mas olha, ele era o amigo de Deus, e Deus revelou o que ele ia fazer com Sodoma e Gomorra. E o que Jesus diz em João 15:15? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Olha o nosso privilégio como amigos de Jesus, como noiva de Cristo. Ele revelou tudo para nós. Por isso, ele revelou o Apocalipse, até coisas que nós vamos assistir lá do céu, como João. A partir do capítulo 4, ele foi levado, eis uma porta aberta, e ele subiu, e ele assistiu lá de cima. Assim nós vamos assistir, lá de cima. Mas, as tuas testemunhas e o arrebatamento da igreja. Olha esses pintinhos coloridos. Por que eu botei isso? Porque é incrível o que as diversas denominações cristãs, seitas e religiões falam sobre as tuas testemunhas. O que vocês acham, o que as testemunhas de Jeová falam das tuas testemunhas? Quem são elas? Nós somos as tuas testemunhas, dizem as testemunhas de Jeová, e nós também somos os 144 mil. Vocês sabem o que os adventistas falam? E olha, eu tenho 7 filhos, todos estudaram no colégio adventista. Eles falam que as tuas testemunhas é o Velho e o Novo Testamento. É a doutrina oficial dos adventistas. A maior aberração de interpretação das tuas testemunhas. Outros
como o Islã, até o Islã se preocupa com as duas testemunhas. Eles dizem, uma é o Maomé, o fundador do Islã. Todo mundo quer puxar as duas testemunhas para o seu lado. A maioria dos cristãos diz as duas testemunhas é a igreja. É a igreja. Como a igreja? Não pode ser a igreja. Eles fazem coisas que não combinam com o nosso ministério hoje. Vocês não acreditam a confusão que existe em respeito. Parece que o pessoal está olhando para um espelho e vê um leão. É uma projeção de desejos. Nós somos as tuas testemunhas. Não é bem assim. Outros, até aqui, por exemplo, turistas que vão para Jerusalém, cada ano tem vários casos que turistas ficam loucos com o síndrome de Jerusalém. E eles acham que é Moisés ou uma das duas testemunhas ou até o próprio Jesus. Eles ficam literalmente loucos lá e precisam de um tempo para se normalizar de novo. Ou outros acham que a profecia é que nem aquela coisa, ela me ama, ela não me ama, né? Talvez é sim, talvez é não. É assim ou talvez não. Mas isso não é uma palavra profética firme, como nós lemos no começo. Isso é confusão. Outros fazem projeções impossíveis, como aqui. Né? Isso é trabalho no Photoshop, no computador. Ou você acha que pode surfar com motocicletas, com motos grandes, numa onda. Isso é possível ou não é possível? Não, só se a onda fosse de gelo, apesar que ia patinar muito, né? Isso não existe, isso é impossível. Então nós temos interpretações de Apocalipse 11, impossível, não pode ser. Outros são muito irresponsáveis. Se você é um mecânico, não use isso como um macaco, né? Imagina se um cachorro vem perto e vai tocar nas costas dele, ele assusta, vai para trás, ele vai levar uma coisa grande na cabeça, que vai ser muito ruim. Então assim, é a interpretação de muitos da palavra profética, irresponsável, tirando as promessas de Israel e levando para a igreja ou para seu grupo, para a sua seita. Outros, eu tenho que falar isso, são aqueles que guardam a herança da reforma. A reforma tem muitas coisas boas, né, que veio com Lutero principalmente. Mas olha a escatologia. A reforma não tem escatologia. A Bíblia de Genebra, por exemplo, em questão de profecia, é um nulo, é nada. Eles até dizem que o arrebatamento não existe na Bíblia. Então nós temos que cuidar. A reforma parece um fusquinha assim, uma relíquia num jardim, né? Uma coisa totalmente ultrapassada e muito desatualizado. Muito desatualizado. Desde a reforma já se passaram 500 anos. Temos que nós atualizar. Outros têm uma profecia, isso eu botei hoje ainda. A profecia parece um bonsai. Você sabe o que é um bonsai? É uma árvore, olha, muitos acham isso bonito. Na verdade é uma árvore atrofiada, mutilada. Ela é mantida que nem um anãozinho. E eles cuidam bem para não morrer, né? Para sobreviver a um animal. Uma coisa atrofiada. Assim é a profecia em muitas igrejas. Sério, é um bonsai. Só isso. Quase nada. Um anãozinho. E outros acham, né, tudo isso é uma piada. Essa coisa do anticristo, essa coisa da tribulação, esquece isso. Isso não vai acontecer, ou já se cumpriu não sei aonde. Também tem muitos cristãos que falam aqui é uma explosão de uma bomba atômica levemente manipulada, né? Levemente manipulada. E acham, não, vamos ficar frio, não tem nada para se agitar, nada vai acontecer. E aí, nós podemos ser atropelados pelos acontecimentos. Olha, Deus disse para Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3, muito importante. Eu digo uma coisa para vocês agora. A palavra profética pode virar uma bênção ou uma maldição para as igrejas. Quando nós não cuidamos da fidelidade de Deus com Israel, as promessas de Deus, as profecias, são mal interpretadas e viram uma maldição para a igreja. Talvez amanhã pela manhã eu possa falar alguma coisa sobre isso, essa maldição nas igrejas, para não cuidar o papel de Israel. Então vira um veneno.
Nós precisamos uma boa vista, como uma águia, com nitidez, certo? Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, não de qualquer jeito, como eu acho, não, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas, mas como a Escritura diz. E a palavra profética é que nem um quebra-cabeça. Jesus mostrou isso quando ele ressuscitou, mostrando as profecias messiânicas escondidas em muitos lugares. É um quebra-cabeça. Também sobre a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, nós temos versículos distribuídos em muitos lugares, como um quebra-cabeça, que só com zelo, com perseverança e sem forçar as pecinhas. Imagina, você tem um quebra-cabeça com 5.000 peças, você perde a paciência, tem um céu azul com centenas de peças, você pega um martelo e pum, encaixou, pronto. Aí você forçou a barra, não pode fazer isso, certo? E muitos fazem isso com as profecias, forçando e manipulando. Olha, Jesus disse, a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E nós encontramos profecias, por exemplo, no Salmo 22, 1000 anos antes de Cristo, o Davi profetizou: traspassaram-me as mãos e os pés, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Aquilo que os soldados romanos fizeram com Jesus, Davi já viu 1000 anos antes, numa época quando ninguém foi crucificado. Os judeus crucificaram ninguém, isso foi introduzido pelos romanos séculos mais tarde. Isso é uma prova que a Bíblia é a palavra de Deus, entendeu? Os mínimos detalhes. Davi, 1000 anos antes de Jesus. Ou de certo, Jesus citou Isaías 53, mostrando aquele Cordeiro de Deus que ia morrer pelas transgressões dos pecadores. Incrível os detalhes em Isaías 53. Então Jesus falou dessas profecias. Mas vamos voltar. Quem são as tuas testemunhas? É uma grande pergunta. Alguns dizem: eu acredito que Enoque e Elias, porque eles não morreram, eles foram arrebatados. Outros dizem Elias e Moisés. Outros dizem alguma outra coisa. Então vamos ver, quem são eles? As tuas testemunhas. Os judeus têm 1000 rostos. Olha, não pense que você sabe logo assim quem é um judeu. Você só reconhece judeus semitas, que também podem ser árabes, né? Aqueles que têm aquela aparência típica. Eu tenho um amigo, por exemplo, ele é ruivo. Você vê de 5 quilômetros que é um judeu. Esse sim, mas outros não é tão fácil. Os judeus são muito diversificados, porque são 12 tribos. As tuas testemunhas. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Uma ligação muito especial com Deus. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Fechar o céu, sai fogo e mata os inimigos. Quem fez isso? Tem um homem na Bíblia que fez isso. O Elias. Isso parece com Elias. E quem transformou água em sangue e jogou pragas? Esse foi um outro grande homem, Moisés. Mas olha, eu não posso garantir para vocês que é Moisés e Elias, porque a Bíblia não fala. Talvez você ficou decepcionado agora.
Pode ser que são os dois. Olha, aquele argumento que é Enoque e Elias porque eles não morreram, a igreja que será arrebatada não vai morrer também. E o Lázaro? Quantas vezes o Lázaro morreu? 2 vezes. A Talita morreu 2 vezes. O filho da viúva em Naim morreu 2 vezes. Ele foi ressuscitado e mais tarde ele morreu de novo. De velhinho talvez, se ele chegou até lá, certo? Então aquela coisa, Deus pode furar o seu esquema. É determinado o homem morrer uma só vez e depois o juízo. Mas tem exceções. Olha, agora vamos ver as personagens que estão na cabeça de um judeu. Quando João Batista apareceu, eles perguntaram: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Messias, né? Que é Cristo, mas é Messias. Ele falou Hamashiach, não, ele não falou Cristo. Eu não sou o Messias. Então lhe perguntaram: quem és, pois, tu? Agora vem mais 2 possibilidades. És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Muitos cristãos não sabem que essa coisa do o profeta é um personagem bem definido, não é qualquer profeta. É aquele que Moisés prometeu que ia vir depois dele, certo? O grande profeta esperado pelos judeus. Elias. Então Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. De Moisés está escrito: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Moisés, aquele homem gigantesco de fé também, nós lembramos daquelas histórias da saída do Egito, quando o sangue do cordeiro foi colocado nos marcos das portas, algo incrível que aconteceu lá. Aquela saída do Egito, né? Quando o mar vermelho foi dividido, coisas incríveis, histórias que nós contamos para os nossos filhos, que até os judeus contam para os seus filhos. Hoje, essa saída seria um pouco diferente, né? Aqui, uma imagem atualizada, aqui o Moisés ali embaixo, né? À esquerda, e hoje eles iam sair assim, só para você não dormir. E aquele grande Moisés recebendo aquelas leis, muito bem desenhado aqui. Eu gosto desse artista judeu. Ele botou as tábuas como um coração, porque foi uma grande expressão do amor de Deus. E até hoje, 3.500 anos, imagina, os judeus festejam a Páscoa, o Pesach judaico. Até hoje, a Páscoa judaica, eles se sentam e eles falam da saída do Egito e das várias promessas que Deus deu. O Pesach é chamado a noite do Seder. E também eles comem o pão sem fermento, os matzot. E também um outro personagem é o Elias. O Elias, que quando o fogo caiu do céu, o fogo matou 2 vezes um capitão com 50 homens. Você se lembra daquelas histórias? Incrível. E esse Elias foi arrebatado naquela carruagem de fogo. Aqui até Obama participando aqui de um seder judaico. E olha, é muito interessante, presta atenção. Quando os judeus festejam aquela noite da Páscoa, eles falam várias vezes de Moisés. E eles tomam alguns goles de vinho. Eles têm 4 copinhos de vinho que eles tomam cada vez quando uma promessa é falada, eles tomam um gole. E quando eles falam da redenção do mundo, que ainda não aconteceu, eles não tocam aquele copo, e esse copo é chamado copo de Elias. Copo de Elias. E quando eles chegam ao 5º copo, o pai judeu manda o seu filho abrir a porta da casa para ver se o Elias já veio. É incrível, gente. Eles falam de Moisés e de Elias na noite da Páscoa. Elias, na verdade, não tinha nada a ver com a saída do Egito, mas é interessante que na maior festa quase dos judeus, fora do Yom Kippur, do dia da reconciliação, eles falam de Moisés e de Elias.
Dois personagens importantes. O corpo de Elias. E também na circuncisão, que é o ritual mais importante para um judeu masculino, para ser identificado como judeu. Eles falam 3 vezes de Moisés e 2 vezes de Elias. E eles colocam o bebezinho em cima da cadeira de Elias. Essa aqui é chamada cadeira de Elias, em algumas sinagogas até mais luxuoso. É a cadeira de Elias. Eles colocam o bebê que foi circuncidado na cadeira de Elias. Moisés e Elias. Agora você prestou atenção. Eu não falei que é Moisés e Elias em pessoa. Pode ser, porque os dois também estavam lá no Monte da Transfiguração, mas a Bíblia não fala diretamente. Eu não posso garantir para vocês que é Moisés e Elias, mas serão 2 judeus, profetas, super poderosos, que nem Moisés e Elias, com poder incrível. Isso sim. Como eles aparecem? A Bíblia diz, eles serão vestidos em pano de saco. Certo? Aqui temos até um judeu perto do muro das orações. Eu não gosto da palavra muro das lamentações, porque os judeus não ficam só lamentando lá, né? É o muro das orações. Então ele está vestido de pano de saco. Significa humildade, luto, juízo, arrependimento. É um claro aviso a um arrependimento, como os dois aparecem. O que eles fazem? Eu já li para vocês 2 vezes. Eles vão, fogo sai deles quando alguém quer matar eles. Quer dizer, presta atenção, por 1260 dias, esses 2 homens serão imortais. Você ouviu bem? Eles serão intocáveis. Você nunca estranhou que em Marcos 16 está escrito: se eles tomam alguma coisa venenosa, não vai fazer mal para eles? Se eles vão pisar em cima de bichos perigosos, venenosos, eles não vão morrer? Você acha que essa palavra é para você? Você está muito enganado. Foi uma palavra para os apóstolos, que eram imortais, até cumprir o seu testemunho e escrever o Novo Testamento. Você entendeu? Adapta isso às igrejas hoje. Tomar coisas venenosas, isso não é para qualquer cristão. Isso era um sinal, uma garantia. Paulo foi apedrejado. Sabe o que é isso? Quando se leva pedras horríveis, quebram os ossos. E a Bíblia diz que ele levantou e no outro dia ele viajou. Não fez mal nenhum para ele, porque ele era imortal. Você entendeu? Deus botou a mão sobre ele de uma maneira muito especial. A cobra mordeu ele, todo mundo esperando para ele cair morto, e nada. Entendeu? Aqueles sinais que o seguiram foi para aqueles apóstolos. Não faz confusão. Não tira coisas, promessas que eram para judeus e coloca no meio dos gentios hoje. Foi meio afiado agora, certo? Mas é importante. E aí eles podem fechar o céu. E aí não chove, eles podem jogar tantas pragas, tantas vezes quanto quiserem. Imagina que poder que Deus transferia nas mãos de 2 homens. Com tanta sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Agora você nota que eu mostro aqui as características dessas 2 testemunhas. Agora me explica uma coisa. Como alguém pode negar que essas 2 testemunhas são 2 grandes profetas judeus? Olha, tem que ser uma cegueira terrível. Aí eu digo, a profecia vira uma maldição. Como alguém pode dizer que isso é a igreja? Você conhece alguma igreja que transforma água em sangue? O dom do Espírito transforma água em sangue? Já ouviu falar disso? Ou matar adeptos de outras religiões, cai fogo, bum, virou um carvãozinho. Isso, vocês não notam que isso não é a dispensação da igreja? Você entendeu? Hoje vivemos na época que bem-aventurado aqueles que não veem, mas creem. Certo? Foi Jesus que falou. É a época da graça, sem grandes coisas. Quem invoca o nome do Senhor será salvo. Mas esse falar de Deus, com esses sinais e milagres, escuta, que falar de Deus é esse? A Bíblia já conhece isso.
transformou a água em sangue, pragas, fogo, matou os inimigos. Quando aconteceu isso na Bíblia? Com Israel. Entendeu? As duas testemunhas são a prova que aqui Deus começou a trabalhar com Israel de novo. E a igreja não pode estar aqui, porque Deus não faz confusão. Ele não pode transformar hoje água em sangue. Ele não pode fazer isso enquanto a igreja está aqui. Deus é o mesmo, ontem, hoje, para sempre. Mas Ele não age na mesma maneira. Ou você sacrifica animais como os judeus antigamente? Não, eu não sacrifico animais, porque Jesus morreu para mim, entendeu? Deus é o mesmo, ontem, hoje, para sempre. Mas Ele não age sempre da mesma maneira. Eles vão testemunhar por 1260 dias. Eles têm uma ligação direta com Deus, como Jesus também tinha. Ele falou uma coisa e as coisas aconteceram. Só que eles não são Deus, eles são homens, mas Deus deu uma autoridade especial. Eles são intocáveis e eles são mortais para os inimigos. E flagelos de todo tipo, tantas vezes quantas quiserem. É uma época diferente dos dias de hoje. Aqui algumas coisas que já aconteceram, com catástrofes e tudo, que alguma sombra disso nós já passamos hoje. Já olha para o Japão agora, é coisa muito séria, com as matanças e doenças, tanto nas vacas como nas aves, ou porcos, ou a morte das abelhas. Você já leu um pouco sobre isso? Está preocupando muito. Abelhas estão morrendo em muitos países do mundo, eles não sabem porquê, e se falta a polinização, vai dar grandes problemas para esse mundo. Ou aqui uma coisa meio engraçada, de pragas. Muito bem. E vemos até os homens bombas. Escuta, o que vai acontecer quando árabes hostis vão enfrentar as duas testemunhas? O que você acha? Eles serão torrados, certo? É bem isso. Quem vem com uma atitude hostil tem que morrer. Pode ser um exército. Olha, a Bíblia diz: qualquer um com atitude hostil vai se dar mal. Eles são imortais. Eles vão trabalhar 1260 dias. E se todo o inferno é contra, eles não podem fazer nada. Quando eles aparecem, eu já comecei a mencionar isso um pouco, porque isso é bem claro, e é muito importante para nós, que a igreja, ela não pode entrar nesses 7 anos, porque isso é uma dispensação especial para Israel, certo? Deus age diferente naqueles 7 anos, não que nem hoje. Então o arrebatamento da igreja tem que ser antes. Esses 2 só podem aparecer depois da igreja, depois da época da graça. E eles têm que trabalhar nos primeiros 3 anos e meio, não na grande tribulação. Na grande tribulação a Bíblia diz, por exemplo, que toda a água, quase toda a água vai virar sangue através de um castigo de Deus. Então aquilo que as 2 testemunhas fazem na primeira parte não ia mais chamar muita atenção. A metade da humanidade vai morrer diretamente, não 1/3. Se você acha que é 1/3, você está enganado. A metade vai morrer diretamente, através de juízos apocalípticos. Então, não vamos fazer a confusão. Nós temos tanto mais confirmada a palavra profética. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. E nós encontramos em Mateus 24 palavras muito especiais que perturbam muito cristãos hoje. A Bíblia até diz em Mateus 24: orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado, nem no inverno, e ai das grávidas, e quem está nos montes de Judá. Para quem é essa palavra em Mateus 24, 15? Isso não é para a igreja. Orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado, faz favor. Eu vou orar o quê? Para não acontecer no sábado? E eu vou fugir para onde?
Vocês entendem que isso é uma palavra de Jesus a um grupo específico, num lugar específico, numa época específica. Isso é uma palavra de Jesus para judeus que começaram a confiar em Deus no meio da grande tribulação, quando eles veem a abominação através do anticristo do terceiro templo restaurado lá em Jerusalém. Se você acha que isso tem algo a ver com a igreja e você interpreta isso para a igreja, olha, então Deus se comunicou de um jeito muito complicado e torto conosco, certo? E Deus não faz isso, não força a palavra profética. Nós temos um esquema bem claro, não tem sim e não, não e sim. Até a Bíblia diz: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Agora nós temos um problema clássico da língua portuguesa. Presta atenção agora. Porque na sua Bíblia, em muitas Bíblias portuguesas, está escrito: a ciência se multiplicará. E muitos cristãos interpretam que nos últimos 150 anos, a ciência fez um pulo quântico na medicina, na tecnologia, saindo até para o espaço e tudo isso, internet. Tudo bem, isso é verdade. Aqui a Bíblia não fala da ciência. A Bíblia fala, presta atenção, de entender o livro de Daniel, que é um livro apocalíptico, que vai desde Nabucodonosor na Babilônia até a volta de Jesus, como aquela grande pedra que vai derrubar todos os impérios humanos, como Rei dos Reis. Aqui a Bíblia diz: muitos no fim vão ler o livro de Daniel e o entendimento dessas coisas apocalípticas vai aumentar. Esse é o sentido dessa palavra, entendeu? E Daniel é intimamente ligado com o livro do Apocalipse e com os sermões apocalípticos de Jesus. Jesus citou Daniel. Então os judeus vão pular. Os judeus tementes a Deus vão pular do livro de Daniel durante a grande tribulação e eles vão começar a estudar Apocalipse. E eles vão entender cada vez mais as coisas para saber o que está acontecendo no mundo com tantas catástrofes. As duas testemunhas e o arrebatamento da igreja. A profecia bíblica é uma mina de ouro, um garimpo cheio de preciosidades. Vamos terminar aqui porque foi muita coisa. Foi ou não foi? Vocês estão felizes, satisfeitos? Quer mais 5 minutos? Querem? Muito bem. É até bom para as crianças, não? Até o menino quer, gostei. Muito bem. Na verdade, com as tuas testemunhas, vamos deixar isso para amanhã já na sua cabeça, presta atenção. Com as tuas testemunhas, começa a prometida restauração espiritual de Israel. Olha, Deus prometeu isso. Isso é muito importante. Tudo que eles fazem é a linguagem de Deus com Israel. As tuas testemunhas são a prova que Deus começou de novo a trabalhar com os judeus, com Israel. Aquela figueira, Jesus disse: vendo a figueira, quando os ramos ficam moles e quando a figueira brota, sabeis que o verão está próximo. Isso já faz 62 anos que nós vemos a figueira brotar. Israel voltando para sua terra. Um povo muito poderoso, muito inteligente. Muito bem. Mas Jesus não falou nada dos figos. Por que Jesus não disse quando vocês veem o ramo ficar mole, as folhas e os figos? Porque esses figos nós não vamos assistir, porque nós seremos arrebatados antes. Israel será salvo durante a grande tribulação. E nós vamos assistir isso lá de cima. Por isso hoje só observamos o ramo e as folhas, certo? Tem até muitas coisas, não muito santas em Israel, certo? Não pense que em Israel tudo é rosa. Tem muita coisa ruim em Israel. Israel precisa ainda da restauração espiritual e do arrependimento verdadeiro. Por enquanto os judeus estão ali. Como nós podemos caracterizar a situação dos judeus hoje? Se você tem um computador, você pode, ou um laptop, um notebook, você pode economizar
bateria ou eletricidade e você coloca o seu computador num modo, como se chama aquele modo? Stand-by. Ou ele vai hibernar, certo? Hibernar, muito engraçado, é até do reino animal. Meu computador vai dormir como um esquilinho no inverno. Quer dizer, ele está lá inteiro, mas não ativo. Isso é Israel hoje. Eles ficam no banco de reserva, como jogadores de futebol. Eu não entendo muito de futebol, não tenho nada contra. Mas olha, tem pessoas que ficam loucas e dizem, tira ele do banco de reservas. Né? E eles ficam loucos, ele vai fazer o gol, ele vai salvar esse jogo. E ele fica lá no banco de reserva, ele está lá em stand-by, ele está lá hibernando. Isso é com Israel hoje. Eles estão no banco de reserva e eles só vão sair de lá quando a igreja vai sair. Entendeu? Só depois. Então aqui nós temos o chamado Muro das Lamentações. Aqui oram os homens e aqui as mulheres. Olha aqui, você vê uma coisa? As mulheres, tem mais mulheres do que homens. Acho que até aqui na igreja tem mais mulheres do que homens. Acho que até mais mulheres vão para o céu do que homens. Então aqui é o muro, certo? Aqui em cima é o Domo da Rocha e a mesquita Al-Aqsa. Isso aqui não é uma mesquita, não chama isso de mesquita. Isso é só um domo da rocha que protege uma rocha. É só um edifício, ninguém ora lá dentro. Olha os judeus, eles estão orando hoje lá embaixo. E isso era o monte do templo. Você tem uma imagem como Israel hoje está no banco de reserva, humilhado. Eles estão orando lá embaixo. E na verdade, era todo esse templo, e o monte do templo fez parte da vida de Israel. Eles perderam tudo. Estão lá embaixo e ainda levam pedras dos árabes na cabeça. Imagina a humilhação. E eles lamentam a destruição dos seus 2 templos no dia Yom Tisha B'Av. É engraçado que o templo que o Nabucodonosor destruiu, o templo de Salomão, aquele templo lindo, e o templo de Neemias, que foi reformado em 47 anos pelo rei Herodes, e aquele templo simples. Você se lembra que as pessoas mais idosas choraram? Aqueles que conheciam o templo de Salomão choraram quando viram aquele templo michuruco de Neemias e Esdras. Choraram de tristeza, e os outros mais jovens de alegria. E aquele templo simples foi transformado pelo rei Herodes num templo que atingiu quase a glória do templo de rei Salomão. E os 2 templos foram destruídos no mesmo dia do mesmo mês, só não do mesmo ano, porque tinha mais do que 500 anos no meio, certo? Uma vez pelos babilônios foi destruído, babilônicos, e outra vez pelos romanos. Muito bem. Valeu. Vou cortar aqui, certo? E amanhã vamos continuar com esse estudo, as 2 testemunhas e o arrebatamento da igreja. Muito importante. E vocês vão ver que nem é tão difícil, né? Entrar na profecia e interpretar a palavra profética.